Entrevista. O nosso quadro de entrevista de hoje destaca a Lei de Proteção de Dados Pessoais, a Lei 13.709 de 2018, e recentemente a medida provisória 869, assinada ainda pelo então presidente Michel Temer, trouxe novidades relevantes àquelas organizações ou pessoas físicas que são alvo da Lei de Proteção de Dados Pessoais. Dentre as novidades, a medida provisória prevê que a atuação da Agência Nacional de Proteção de Dados seja articulada com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e com outros órgãos e entidades ligadas ao tema de proteção de dados pessoais. Vamos conferir os detalhes desse assunto agora na entrevista de Lucas Scherer. Como tradicional na nossa recente história democrática, o fim do mandato presidencial é um período fértil em decisões vindas do Palácio do Planalto e não foi diferente nos últimos dias de dezembro de 2018. Entre as medidas adotadas pelo agora ex-presidente está a publicação da medida provisória 869, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados. O tema é de interesse de empresas, do próprio governo, mas principalmente do cidadão e, portanto, do consumidor, que é quem tem as informações pessoais protegidas ou não, dependendo de como a regulamentação caminha, né, e a aplicação dessa regulamentação. Para nos ajudar a entender como fica o nosso ouvinte depois dessa nova MP, eu converso agora com um advogado especialista em direito digital, doutor Alexandre Ateniense. Boa tarde, doutor. Tudo bem com o senhor? Boa tarde. Novamente é um prazer falar com os ouvintes da Rádio Justiça. O prazer é nosso. Feliz Ano Novo ao senhor. Para nós. Obrigado. Doutor, agora explica para a gente o que essa medida provisória muda, hein? Ela fala de prazo para adequação, extensão dos poderes e do perfil dos detentores desses dados, cria a Agência Nacional para o tema. Afinal, os dados do consumidor dentro e fora da internet hoje estão mais ou menos protegidos? Bom, como você bem disse, no apagar das luzes do governo Temer, nós tivemos a edição da medida provisória 869, que em 60 dias deverá ser ratificada pelo Congresso, ou então pode até mesmo surgir algumas emendas. A medida veio preencher uma lacuna importantíssima, como também você já mencionou, que foi a questão da criação da Agência Nacional de Proteção de Dados, uma vez que no texto original, que foi sancionado em agosto, o presidente Temer vetou a criação porque se tratava de um órgão vinculado ao Ministério da Justiça e acabou, e para que isso pudesse acontecer, ele teria que ter um orçamento próprio e com isso havia um conflito. Daí houve a fórmula para poder encontrar uma maneira de adequar ainda durante o governo a criação dessa agência, foi fazer com que ela ficasse submissa agora à presidência da República, né? Porque dessa maneira sanava-se o problema de a restrição de que o Legislativo poderia criar uma autarquia e agora, sendo do próprio Executivo, o Executivo pode criar quando quiser. Foi assim que aconteceu. De fato, as mudanças, elas acabaram não sendo restritas apenas à criação da agência, foi muito além. E, sobretudo, para poder flexibilizar o tratamento de dados, muito mais favorecendo o poder público, sobretudo nas áreas de saúde e outros serviços, em que parece que foi ampliada uma lista de exceções, do qual o poder público não teria que se vincular a tanto controle como qualquer outro empreendedor que é alvo da Lei de Proteção de Dados. A partir de agora vai ter que se preocupar. Um outro aspecto importantíssimo que é de interesse de todos é que foi dilatado o prazo para a vigência da Lei de Proteção de Dados. Passou-se de 18 meses para 24, a exemplo do que aconteceu na União Europeia. Com isso, nós vamos ter mais 6 meses. A lei passará a ser vigente a partir do dia 14 de agosto de 2020,
Pode parecer muito tempo, mas não é, de acordo com uma quantidade de medidas operacionais, decisionais que cada empresa vai ter. Em relação ao consumidor, já respondendo direto à sua pergunta, o que nós sabemos é que o consumidor ainda não tem uma cultura para poder sequer saber sobre os seus direitos em relação à proteção dos seus dados, que são tratados por diversas organizações. Daí, o que se espera é que, com o passar do tempo, o consumidor adquira essa cultura, seja mais maduro para poder saber que, primeiro, seus dados não podem ser tratados por terceiros sem o seu devido e expresso e livre consentimento. E que esse consentimento deve estar também aliado à finalidade pelo qual o controlador da base de dados deve dizer a ele: olha, vou usar seus dados para tal finalidade. Você concorda? Você consente? Sim ou não? Se houver desvio de finalidade, obviamente o consumidor pode se sentir lesado e pode, inclusive, requerer, que é um outro aspecto importantíssimo, via um mecanismo de comunicação que cada empresa vai ter que criar. Quando eu falo empresa, eu queria até dizer que pode até acontecer com uma pessoa física, porque quem é alvo da lei? Aqueles que fizerem tratamentos de dados pessoais para fins econômicos. Então pode acontecer até mesmo uma pessoa física, que, por exemplo, um fotógrafo que queira vender suas melhores fotos através de um serviço de e-commerce. Ele vai ter uma base de dados. E daí, então, ele precisaria de também ser alvo da lei. Então, todos esses que são alcançados pela lei tem que criar um mecanismo que possibilite que o consumidor, ou, vamos dizer assim, o titular dos dados pessoais, possa, a qualquer momento, requerer a ciência de quais os dados que essas pessoas estão tratando, que essas organizações, que essas entidades estão tratando dele, para que ele possa saber quais são e, a partir daí, solicitar, se for o caso, uma adequação, uma alteração, uma validação ou mesmo uma remoção dessa base de dados, caso ele não tenha interesse nenhum, já que pode acontecer, por exemplo, o término de uma relação negocial, que essa informação persista dentro dessa base de dados. A não ser, obviamente, que tem exceções, que são serviços públicos essenciais, nos quais isso não se aplica. Uhum. Agora, a gente tem, por exemplo, um extremo, um processo iniciado lá com o Patriot Act nos Estados Unidos, depois do 11 de setembro, uma possibilidade do governo vasculhar a vida dos cidadãos norte-americanos. O que o senhor está falando de flexibilizações feitas no texto a partir dessa medida provisória do ex-presidente Michel Temer, né, desincumbindo o governo de algumas atribuições ou obrigações que são exigidas da iniciativa privada, como o senhor mesmo pontuou também, do indivíduo, né, quando trata de dados, chega a algo assim? Imagino que não, né? Não chega. Nos Estados Unidos, é bom que se diga, não existe lei de proteção de dados pessoais. Ao contrário do que o Brasil ora se filia, inspirado no modelo da União Europeia e cerca de 100 países. Nos Estados Unidos, na ausência da lei, o que prevalece é justamente o que você bem assinalou em relação ao Patriot Act, ou seja, sabe-se lá qual é o critério para poder invocar o Patriot Act. Só sei que o que a gente sabe é que nos momentos de crise que envolve ações terroristas, algo parecido, existe uma pressão enorme por parte do governo norte-americano para aquelas empresas que dominam a estrutura da internet, para que elas façam uma revelação direta de informações, perfis, para que eles então possam tomar decisões. Aqui no Brasil, essa revelação, mesmo no caso do poder público, só poderá ocorrer se houver uma ordem judicial. Então, digamos, se a informação estiver dentro de uma base de dados do governo, do poder público, e essa informação se destina à finalidade de prestar um serviço essencial, essas informações, por exemplo, não serão
necessárias de que esse poder público exija um consentimento do cidadão, porque, na verdade, se trata de dados para poder exercer um serviço de necessidade pública, de fiscalização, por exemplo, ou serviço essencial. Agora, se o poder público desejar ampliar a sua investigação sobre o perfil de um determinado cidadão a partir de informações que estejam em outras bases de dados, que preservam dados pessoais, ele só, no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, só poderá ocorrer mediante autorização judicial. A gente tem, por exemplo, uma base de dados muito sensível, a base da Receita Federal, por exemplo, muito importante se pensar nisso quando está colocada a discussão sobre a proteção dos dados, né? Há alguma especificidade em relação a esses dados, por exemplo? Há uma especificidade no sentido de dizer que ele não pode ter desvio de finalidade. Ou seja, se você cede seus dados relativos à sua declaração de imposto de renda para a Receita, para fins que ela faça o seu tratamento, para fins de exercer o seu serviço nesse sentido, ela não pode, sob qualquer hipótese, transacionar esses dados, compartilhar esses dados para outras organizações, por exemplo, para os bancos, por exemplo, ou para quem quer que seja. Por quê? Porque nisso aí haveria um desvio da finalidade, que é justamente o tratamento para fins da execução de um serviço essencial, ou de fiscalização. Então, a gente sabe que existem casos relatados em que houve vazamento de dados da Receita, e que isso já, de vez em quando, é vendido em CDs, DVDs, no centro das grandes cidades aqui no Brasil. Uhum. Se isso vier a ocorrer novamente, após a legislação entrar em vigor, haverá sanções severas, inclusive para o próprio poder público, porque deixou de zelar pela proteção desses dados e sabe-se lá de que maneira permitiu que essas informações fossem compartilhadas, desviando a finalidade com terceiros não autorizados. E as penalidades são bastante severas nesses casos. Doutor, a gente está chegando no final do bloco aqui do Defenda Seus Direitos e eu vou voltar com a Uliana Gomes. Ela vai chamar um intervalo e daí a gente volta depois desse break para continuar o nosso bate-papo. Eu estou conversando com o advogado especialista em direito digital, doutor Alexandre Ateniense, sobre proteção de dados no Brasil. Uliana, é com você. Tá. Entrevista. Bom, nosso quadro de entrevista de hoje destaca a Lei de Proteção de Dados Pessoais, a Lei 13.709 de 2018. No primeiro bloco, ouvimos diversos destaques da norma, que teve alterações recentemente, em razão da medida provisória 869, assinada ainda pelo então presidente Michel Temer. E o consumidor final das plataformas digitais acabam sendo atingidos pela regra, que busca dispor sobre a proteção de dados pessoais e criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A gente volta agora com o Lucas Scherrer. Obrigado, Liana. E eu estou de volta, então, para falar para continuar falando com o advogado especialista em direito digital, doutor Alexandre Ateniense, que nos fala um pouco sobre a medida provisória assinada e publicada pelo ex-presidente Michel Temer no finalzinho do mandato, no final do mês de dezembro, agora de 2018, e que faz algumas alterações na legislação sobre proteção de dados aqui no Brasil, cria a Agência Nacional de Proteção de Dados. A gente já falava sobre isso no último bloco com o doutor Ateniense e segue tratando do assunto por aqui. Doutor, empresas que oferecem serviços aqui no Brasil aos brasileiros por meio da internet, mas que não tenham aqui qualquer escritório, presença física, estão submetidas também a essa legislação? Sim. Nesse particular, é interessante a gente lembrar um artigo do Código do Marco Civil da Internet, que prevê que mesmo que a empresa que esteja sediada no exterior, mas que aqui no Brasil possui serviços que são prestados por uma sucursal sua, no caso tipo, por exemplo, do WhatsApp, e
pode ser acionado e, como a gente sabe, o WhatsApp pertence ao Facebook. O Facebook, o WhatsApp não tem escritório no Brasil, mas o Facebook, que é do mesmo grupo econômico, tem. Então, caberia ao Facebook responder, inclusive, por essas questões, sobre essas adequações. E mais, houve também a ampliação do escopo da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso significa dizer o quê? Que na primeira versão, o escopo era bem menor, para definir quem deveria se sujeitar ao seu cumprimento. Ou seja, a partir de agora, serão alvo da lei todos aqueles cuja atividade de tratamento de dados tenham por objetivo a oferta, o fornecimento de bens e serviços, ou então o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. Veja que anteriormente o foco se restringia apenas aos dados pessoais, cujo objeto de tratamento tinha sido coletado no território nacional. Agora não. Agora, se um indivíduo esteja localizado no território nacional, essa lei, a exemplo da lei da União Europeia, ela é transnacional, ou seja, basta que o indivíduo tenha domicílio, esteja localizado no território brasileiro, mesmo que a empresa esteja no exterior, ela deve se submeter à legislação brasileira, porque nós temos que pensar que situações como essa são muito comuns, né, de serviços prestados no estrangeiro, mas com efeito em outros países. E por esse motivo, também a lei europeia atinge da mesma maneira, ou seja, se um hotel na costa da Bahia oferece serviços para todo mundo, sobretudo para a Europa, esse hotel também tem que se submeter à adequação à lei europeia, porque a lei europeia, a exemplo da brasileira, fixou como alcance, abrangência do escopo da sua aplicação o fato desses dados terem como titulares ou oferta de serviço pessoas que estão no continente, na União Europeia. O mesmo acontece aqui no Brasil agora com essa adequação vinda da medida provisória 869. Agora, o processamento de uma empresa em território estrangeiro é difícil, né? Porque se não há representação física da empresa, tirando casos como o senhor citou, o WhatsApp, que não tem presença aqui no Brasil, mas pertence a uma empresa maior, o Facebook, que possui escritório em território nacional. Agora, digamos, um hotel na Suíça, que cometa ou que desrespeite algum trecho da nossa legislação brasileira aqui, fica difícil fazer cumprir a lei, não? Veja, no atual momento, ainda sem a organização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, certamente vai ficar. Mas isso não significa dizer que o livre-arbítrio, esse hotel possa tomar as medidas necessárias no ponto que ele percebe que a legislação brasileira se equipara muito à legislação da União Europeia. Ele sabe quais são os pontos de aplicação de multa severa que acontece nisso. Com a ausência da Agência Nacional de Proteção de Dados, a coercitividade para poder aplicar essa multa, ela fica realmente muito abalada e praticamente nula, para não dizer. Agora, na medida que essa autoridade ela entra e pode também cobrar posturas desses estabelecimentos fora, via a Autoridade Nacional de Proteção de Dados nos outros países, essa situação pode efetivamente se tornar mais eficiente, com melhor performance. Então, no atual momento, eu acho que, sem dúvida alguma, fica sem coação da maneira como deveria ser para qualquer estabelecimento que esteja na União Europeia ou em qualquer parte do mundo. Mas na medida em que o Brasil agora se une a mais de 100 países, com a legislação específica a respeito desse assunto, cujos procedimentos são muito semelhantes, eu tenho certeza que com essa cultura que está sendo criada, que as empresas mesmo internacionais vão ser mais sensibilizadas para tomar essas decisões. Mas a efetividade no tocante à aplicação de multa ainda sim, não resolve, mas pode vir a resolver via Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que está em vias agora ao longo desse primeiro semestre, de tomar corpo.
Doutor Ateniense, para concluir, então, estamos falando de medida provisória, como o senhor destacava no início da nossa conversa, há um prazo de 60 dias, prorrogável por mais 60, ou seja, temos aí 120 dias para que o Congresso Nacional chancele essa MP publicada pelo agora ex-presidente Michel Temer, né, no apagar das luzes do governo no final de dezembro do ano que se encerrou, o ano de 2018. Como o senhor vê, o senhor que acompanha o tema de perto, há possibilidade de que a MP caduque, ou seja, não seja aprovada pelos parlamentares dentro do prazo? Essa é a pergunta de $1 milhão, que todo mundo está querendo saber a resposta. Porque nós não sabemos, em decorrência dessa nova bancada no Congresso Nacional, qual vai ser o entendimento de cada um deles, ou mesmo quantas emendas poderão surgir, né? Eu acho que todos nós sabemos que uma lei de proteção de dados, ela não se torna efetivamente coercitiva sem a presença de uma autoridade nacional de proteção de dados. Eu penso, se for para poder dar algum palpite, sem evidentemente nenhuma certeza que vou acertar, é que a medida deve ser aprovada em decorrência justamente dessa lacuna importantíssima da criação da autoridade, que é essencial para que a lei possa ser coercitiva, mas a gente tem que ficar de olho nas propostas de emendas que vão surgir, para ver até que ponto que essa medida provisória possa vir a ser alterada, né? Agora, o jogo político, o jogo da dança das cadeiras aí é algo que ainda realmente a gente não tem mínima condições de avaliar, tendo em vista a mudança considerável que teve de nomes que compõem todo o Congresso Nacional e que vão ter a atribuição de decidir sobre esse assunto. É verdade, aguardemos. E eu quero agradecer... Vamos continuar de olho. Podemos até fazer uma nova entrevista futuramente com algumas emendas que vierem a ser avaliadas. Mas eu acho que, no escopo geral, está bem posto, mas como nós temos esse regimento, temos que seguir monitorando para ver até que ponto que isso pode sofrer alguma alteração. Com certeza, doutor. Tendo novidades, voltaremos a nos falar, espero, aqui na programação da Rádio Justiça. Quero agradecer, então, ao advogado especialista em Direito Digital, doutor Alexandre Ateniense, pelo bate-papo por aqui sobre proteção de dados no Brasil. Doutor, mais uma vez, muito obrigado, um ótimo 2019 e até a próxima. Eu retribuo os votos, desejo para a Rádio Justiça e todos vocês um 2019 muito venturoso aí, com grandes conquistas, e agradeço mais uma vez a oportunidade de falar com seus ouvintes. Forte abraço. Defenda seus direitos. E o Defenda Seus Direitos desta sexta-feira fica por aqui. Produção, edição e apresentação, Uliana Gomes, com edição e produção de Lucas Scherer, produção também de Águida Leal, trabalhos técnicos de Luiz Alves e Neto Silva, coordenação de jornalismo de Juliana Batista, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Muito obrigada pela audiência, uma ótima tarde a você, um bom fim de semana e o Defenda Seus Direitos volta segunda-feira. A Rádio Justiça apresentou Defenda Seus Direitos.